Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 28 de maio de 2026 e o título é Somos seres racionais? Vamos lá. Observando a natureza e os animais, é tão lindo ver como eles conseguem viver em equilíbrio da forma mais perfeita. Nós, que nos achamos tão superiores, não atingimos 1/10 dessa harmonia. Somos seres racionais? Será mesmo? Racional é um adjetivo referente à razão, normalmente descrevendo quem age de forma lógica, ponderada e com uma boa dose de bom senso. Contudo, bom senso tornou-se artigo de luxo. Lógica? Esta pressupõe raciocínio, argumentação, análise de fatos e evidências. Observamos comportamentos que passam longe da lógica e do bom senso. Muitas vezes até parece que o mundo se transformou em um grande hospício, sem muros e sem psiquiatras. Há tempos, esses seres ditos racionais perderam a capacidade de conviver de forma pacífica, de lidar com divergências e naturezas diversas. Se os animais pudessem se expressar em nossa língua, talvez sugerissem nos organizar em grandes zoológicos e nos separarem em jaulas para nossa própria segurança. Animais agem de forma instintiva, porém, há uma certa organização e hierarquia. Via de regra, predam somente o que faz parte de sua cadeia alimentar, mantendo em equilíbrio o ecossistema. Já os racionais tantas vezes agem por pura ganância, sede de poder, egoísmo e inúmeros tipos de desequilíbrios. Tais condutas acabam por gerar disputas insanas, que acarretam grandes perdas e sofrimento. Nosso mundo anda tão selvagem que faz a própria selva parecer um lugar seguro e muito, muito mais civilizado. Dizem que o caos precede a ordem, e acredito que estamos chegando ao limite, ao ponto de inflexão. Uma mudança drástica se faz necessária para que a humanidade possa evoluir. E para isso é necessário entender que fazemos parte de uma única espécie, que somos seres humanos com peculiaridades, diferenças, divergências, contrapontos, e que toda essa diversidade deveria servir para tornar nossa experiência terrena mais rica e menos beligerante. Que o bom senso, a lógica e a sanidade sejam resgatadas a fim de que sejamos salvos de nós mesmos. Então vamos lá. Bem, nossa, a gente tem tanta coisa para falar sobre esses tempos insanos em que estamos vivendo, né? E eu estava refletindo assim esses dias sobre essa questão, né, do quanto a gente perdeu o bom senso e a civilidade, né? Eu que acompanho algumas questões nas redes sociais, então eu tenho me deparado principalmente com as questões assim da parte da nova geração, né? Do que está sendo feito com eles e o que a gente vai estar construindo, né? Que futuro a gente vai ter se as pessoas não derem um basta e não começarem a tomar atitudes mais drásticas para impedir o avanço de certas agendas. Então, a gente vê, por exemplo, a internet, ela trouxe muitos benefícios, a gente fala, né, que é um progresso, mas, de uma certa forma, como para o ser humano, né, como resultado mesmo, para o ser humano, que progresso a gente teve? Né? Porque as pessoas, quanto mais elas ficam, elas se inserem só no contexto, né, digital, menos elas se desenvolvem como pessoas. Porque a gente entra na internet, a gente percebe que você começa a pesquisar uma coisa, o algoritmo vai te entregando muito mais daquilo. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pesquisa, com o que a gente quer estar acessando. Só que os adultos têm uma condição melhor de fazer esse filtro, né? Por exemplo, para mim aparece, lógico, os assuntos que eu pesquiso mais, mas mesmo assim eu vou filtrando, né? Não é
todo mundo que fala a verdade. Né? Muita gente está ali só para monetizar, e não traz ali fatos, né, reais. Né? Tem muita invenção. E isso em tudo, em tudo, todo e qualquer assunto. Hoje mesmo estava vendo, tem um rapaz que ele trabalha justamente, ele faz um trabalho com, né, menor, para os pais, né, conseguirem aí proteger os filhos. E aí ele mostra como que a internet trabalha de uma forma, muitas vezes, maligna, porque eles usam conteúdos, personagens de programas infantis, que aí a criança, por exemplo, digita, né, aquele desenho, o nome daquele desenho, então o algoritmo vai trazendo para ela as coisas relacionadas a isso. E o que algumas pessoas maliciosas fazem? Começam a criar conteúdos adultos com aqueles personagens. E a criança não consegue, às vezes, discernir, perceber o quanto aquilo é nocivo e aquilo é impróprio para ela. Então, é por isso que os pais têm que estar em cima, porque eles usam de tudo quanto é artifício para conseguir desviar, né, essas crianças, né, desviar e prejudicar a formação da personalidade, do caráter, com conteúdos muito nocivos, né, violentos. Então, os pais têm que estar atentos. E justamente porque eu fico pensando como é possível, né, a gente que não tem essa essência, né, de maldade, de crueldade, e às vezes a gente se questiona como é possível que certas pessoas ajam com tanta maldade, com tanta crueldade. Só que a gente tem aí no poder mesmo, nos altos, no controle do mundo, pessoas que a gente sequer sabe que estão ali manejando, né, as cordinhas dos marionetes, pessoas que são realmente tem um nível de crueldade que a gente não consegue nem imaginar. E, infelizmente, muitos da sociedade, uma boa parte do mundo inteiro, vive numa hipnose coletiva. A gente teve um experimento social recente aí, né? Que as pessoas que conseguiram pensar de forma lógica, não entrar em pânico e escapar das armadilhas, eram justamente aquelas, por exemplo, que não assistiam televisão. Porque elas não foram contaminadas pelas narrativas, elas conseguiam observar as situações e enxergar a intenção por trás da narrativa. Porque eram coisas que eram óbvias, que eram lógicas, e as pessoas faziam, tinham atitudes insanas, absurdas, porque estavam ali todas conduzidas e parecia realmente uma hipnose. Você via que até você não conseguia conversar com as pessoas. Por mais que você argumentasse, trouxesse fatos, trouxesse a realidade, a pessoa continuava insistindo e eram agressivas com quem ousava questionar, porque houve a proibição de se questionar, sendo que isso é um processo natural. A gente precisa questionar, a gente não pode aceitar as coisas sem os devidos questionamentos. Né? As coisas têm que fazer sentido. Não é porque fulano ou ciclano falou que a gente tem que aceitar e acabou. Então se perdeu essa naturalidade, né? Essa coisa natural da gente de questionar, porque a gente evolui através dos questionamentos, a gente vai aprendendo, né? Senão você se torna um mero fantoche, um mero marionete, e é isso que a gente tem perdido. E quando eu falo dessa falta, se nós somos racionais mesmo, nós vivemos tempos em que a gente tem se deparado com situações, e principalmente envolvendo a tecnologia, porque a tecnologia deveria nos auxiliar e não nos conduzir. Mas muita gente, eu vejo gente que não faz nada sem perguntar para a inteligência artificial. E a inteligência artificial, para quem já usou, eu só uso para fazer aqui, né, as capas aqui do vídeo, do blog,
Mas tem gente que tudo pergunta para a inteligência artificial. Ah, eu vou fazer um comentário, pede para a inteligência artificial. E existe ali um viés que eu já percebi. Até para fazer as capas eu já percebi. Tem certas coisas que você pede que são coisas naturais, coisas bobas, e eles entendem como algo que vai contra as diretrizes deles. Mas a gente percebe exatamente o porquê que é contra, por que eles não fazem e quais são as diretrizes deles. E ontem eu estava vendo justamente duas pessoas conversando e que pagam a inteligência artificial, elas pagam, né? A inteligência paga. E elas pediu para fazer um comentário a respeito de um assunto lá, de uma decisão judicial, e que ela entendia, né, que enfim, né, tinha sido mais justa, alguma coisa, e a inteligência artificial que ela paga falou que não ia fazer, porque não concordava e ia contra as diretrizes dela. Quer dizer, eles já têm algo ali, e aí e o outro também falou que foi fazer, pediu para fazer um texto ali sobre a agenda woke, e a inteligência artificial dele não quis fazer, porque diz também que é contra as diretrizes e os princípios dela. Quer dizer, então a gente percebe que já tem uma contaminação aí de uma determinada agenda que estão tentando implementar. Então a gente tem que ter cuidado, e muita gente fala, maravilha, que é uma maravilha. A gente tem que ter cuidado com tudo, porque está tudo ali contaminado com o que se pretende, para onde se pretende levar a humanidade, né? Com as narrativas que eles querem que a gente aceite. E as pessoas muitas vezes agem aí, né, de boa fé, mas como elas acham, né, elas entram, né, nesse discurso aí de que que é avanço, elas não percebem as armadilhas. E a gente tem que estar atento. E só percebe e só não cai quem tem valores muito robustos, quem tem princípios assim que são inegociáveis e que são muito firmes ali nos seus valores, né, na sua moral, porque senão é facilmente levado. E infelizmente a juventude, e isso não é por acaso, a gente vê que há muitos anos a internet foi justamente substituindo o trabalho pessoal, né, o trabalho individual. Antigamente a gente lia muito, eu leio muito até hoje. Então, isso foi desestimulado, né, meio que sutilmente, disfarçadamente, mas foi desestimulado. Porque a pessoa que lê muito, a pessoa que estuda, a pessoa que pesquisa, ela pensa com a própria cabeça, ela faz raciocínios lógicos. E isso não é interessante. Porque quem questiona pode, quanto mais questionadores, isso pode trazer um movimento contrário ao que se tenta implementar. E eles estão se naturalizando coisas inadmissíveis. Essa semana, por exemplo, são casos que estão acontecendo com muita frequência e que não têm tido visibilidade, e é uma coisa extremamente séria, que é realmente o ser humano está perdendo a racionalidade. A gente vê aí vários jovens, né, nessas plataformas, aí nessa Discord, por exemplo, que fazem vídeos com conteúdos cruéis. Essa semana foi, né, presa uma mulher que já está solta, infelizmente, porque também está tudo muito de ponta cabeça, né? Pessoas que realmente não cometeram atos cruéis estão ali pagando, tendo penas elevadas, e gente que realmente é cruel, que merecia uma punição mais severa, está na rua, está solta. E era uma mulher que fazia vídeos. Como que eu vou falar de uma forma assim, né? Que, sabe, tem certas coisas que a gente não pode falar nas plataformas. Ela fazia vídeos com animais, né? Coelhinhos, pintinhos, os animais bem fofinhos, filhotinhos,
e ela fazia, judiava, né, dos bichinhos até desviver os pobrezinhos, né? E vendia esse conteúdo. Então, assim, a loucura, primeiro, a pessoa ter coragem. Eu não consigo. Eu assisti, eu vi, assim, e eu falei, gente, não dá para entender como alguém tem a coragem, sei lá, a maldade, a crueldade de fazer um negócio desse. E quem compra isso? Quem compra, quem tem prazer em assistir, é uma coisa que é difícil de entrar na cabeça da gente. Mas aí depois, e aí esse, como o título do texto diz, isso é coisa de gente racional? Isso é coisa de ser humano? Então, eu chego a pensar que realmente a gente tem aí infiltrado um monte de gente que não é humano, que não pode ser humano, são monstros aí com aparência humana, mas não pode ser, sabe? E o problema é que a gente vê uma inércia, as coisas acontecendo, tomando um rumo aí absurdo, e as pessoas não querem se envolver com as soluções. As possibilidades que a gente tem de fazer as devidas mudanças, as pessoas não querem saber. Então, eu converso com pessoas que falam assim: ah, eu nem sei de nada, ah, eu nem acompanho, ah, eu não gosto. Então, mas quem gosta, quem acompanha e quem é, quer estar no controle são as pessoas que estão ali ativamente atuando, enquanto os outros que afeta a vida deles não estão tomando providência, acha que está tudo certo. Inclusive, isso é uma mentalidade que a gente viu também se inserir, inclusive na espiritualidade, né? As pessoas achando que tem um salvador e que alguém vai salvar a humanidade. Então, assim, se alguém vai vir aqui salvar e resolver tudo, qual é a nossa finalidade aqui na terceira dimensão? Eu entendo que a gente está aqui para aprender e que a gente está aqui para evoluir e que todo mundo aqui tem uma missão. Se a gente está aqui para não fazer nada, será que faz sentido isso? Né? Para mim, as coisas têm que fazer sentido. Então, muita gente acha que tem que ficar esperando as coisas acontecer, que tem que esperar cair do céu e que não precisa fazer nada. Agora, se você se depara com uma injustiça e você simplesmente se cala, você não faz nada, será que você está cumprindo o seu propósito aqui? Né? Então, assim, o mínimo que a gente possa fazer, a gente tem que fazer. Por exemplo, eu vejo essas coisas, o que eu posso fazer? Eu divulgo, né? Se estão denunciando, divulgo a denúncia, se tem abaixo assinado, a gente tem que fazer alguma coisa. E principalmente essa mulher aí que foi presa tal e foi solta, as pessoas dos movimentos aí, né, de maus tratos contra animais, estão se mobilizando e o que elas podem fazer? Expor a pessoa, mostrar a pessoa, né, causar uma comoção, porque aí, diante disso, as coisas começam a acontecer. Né? As autoridades começam a tomar providência, porque aí incomoda, porque vê que o povo está se mobilizando, aí eles, né, fazem alguma coisa, mesmo que seja com terceiras intenções, mas aí algum resultado é produzido. Então a gente tem que se mobilizar, a gente tem que participar. Então, e eu vejo muita gente que fala assim, eu não acompanho, sabe? Como se não afetasse a vida da pessoa. Tudo nos afeta, né? Se a gente deixar essa crueldade caminhar, isso vai chegar num ponto em que não vai ter mais volta. E aí, quando essas pessoas acordarem, já não tem mais o que fazer. Porque aqueles que se rebelaram, aqueles que enfrentaram, que tiveram coragem, fizeram o máximo que eles podiam dentro da possibilidade deles. Mas eram poucos, né? Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, de ler, sempre gostei de ler distopia. E nós estamos vivendo uma distopia, coisas assim que eu vi nos livros que eu jamais imaginei que pudessem se tornar realidades. Recentemente eu estou lendo o Arquipélago Gulag e aí a gente vê o quanto, e esse não é uma ficção, né? Mas o quanto a humanidade não aprendeu com os erros do passado. E quando a gente não aprende com os erros do passado, a gente está fadado a repetir até aprender. Infelizmente, a humanidade não aprende. E justamente
esse desestímulo em se buscar, né, em se conhecer a história, em se conhecer a verdade, tem esse objetivo aí nocivo de que as pessoas sejam isentas e deixem que os que querem tomar o controle façam o que eles quiserem. Então a gente tem que ter mais atitude, né? E essa coisa de muitas vezes as pessoas falam, você não pode ver notícia triste, não pode ver algo que vai baixar a tua vibração. Eu acho que você ter atitudes que condizem com os teus valores morais não te baixa a vibração. Eu acho que você ficar inerte, não querer olhar, eu acho que é muito pior. Porque o fato de você não querer olhar para o que está acontecendo não vai fazer com que aquilo deixe de acontecer. Não vai fazer com que aquilo deixe de ser realidade. E eu acho que se a gente está aqui, a gente tem um propósito. E a gente tem que procurar contribuir o máximo que a gente puder para atingir esta realidade que a gente tanto acredita e que busca, que é um mundo realmente de regeneração, um mundo numa vibração um pouco mais elevada. Mas se a gente não fizer a nossa parte, como é que a gente vai chegar lá? Não dizem que a cada um segundo suas obras? Se você é uma pessoa que não faz nada, que você é inerte, isenta de tudo, o que você vai receber? Que obra que você está aí construindo, né? Tem uma frase, no Apocalipse tem uma frase, né, bíblica que fala, né, que dos mornos, que você que é morno não é quente nem é frio, vomitar-te-ei, né? Tem essa frase aí bem, que citam bastante. E tem uma frase que é atribuída a Dante Alighieri, mas que na verdade é uma adaptação mais moderna para trazer o sentido, né, do que ele queria dizer, que é aquela frase que os lugares mais sombrios do inferno estão reservados para aqueles que se mantiveram neutros em tempos de conflitos morais, né, de imoralidade. E é isso que eu acredito, que a gente não pode ser neutro. Dizem que neutro só é shampoo de bebê, né? Então, que nós precisamos enfrentar aí esses tempos sombrios com coragem e colocando a nossa luz, porque as nossas atitudes, a nossa contribuição é luz nas sombras, né? É luz para dirimir, para dissipar as sombras. Então, que a gente tenha essa coragem e que a gente não se deixe levar aí pela manada, nessa hipnose coletiva aí, que a gente se mantenha firme, que busque ferramentas. Por isso que eu recomendo sempre, leiam, né? Desliguem a TV, busquem informação por si próprios, né? Acompanhem as coisas que estão acontecendo, acompanhem os movimentos da janela de Overton, que eles querem nos enfiar goela abaixo certas coisas que são inadmissíveis. Então, é importante que a gente haja realmente com racionalidade, né? Não é à toa que tanta gente hoje em dia está querendo aí se enfiar para o meio do mato porque não está aguentando a loucura das metrópoles, né? Eu mesmo já saí da cidade grande, mas olha que tem horas que dá vontade de se enfiar no meio do mato, assim, sem comunicação, de tanto que a coisa está ficando caótica. Então que a gente tenha aí coragem para assumir aí o nosso papel e enfrentar e contribuir para esse mundo que a gente quer construir, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.